Esse vídeo aqui vai ter uma sequência ainda, mas eu resolvi separar em dois vídeos pela quantidade de informação e tentar deixar um vídeo para falar do assunto de hoje e o outro vídeo para falar sobre o futuro. No futuro, eu vou monitorar um processo de forno, assim como eu já fiz aqui algumas vezes, mas o objetivo desse vídeo aqui é mostrar como conectar uma Raspberry Pi enviando dados por meio do protocolo MQTT para um broker. Então, eu vou partir de algumas informações de outros vídeos, como por exemplo, como conectar utilizando MQTT, que a gente fez os testes no computador e não na Raspberry Pi, como utilizar o módulo PZen comunicando em protocolo Modbus com a Raspberry Pi, e também um vídeo onde eu criei um protocolo SPI específico para ser utilizado na Raspberry para ler o CI MAX 6675, que é o módulo de Thermopar muito utilizado no Arduino. Conforme o vídeo for passando, eu vou deixar linkado nos cards e também na descrição os vídeos que são referência para este que eu estou apresentando hoje. E também vou colocar todos os arquivos desse projeto no GitHub. Então eu já comecei aqui o projeto lá no Vue. O que eu tenho nesse projeto? Eu tenho um arquivo main, eu tenho o arquivo que faz a conversão de SPI para o vetor de booleanos, eu tenho também a conversão dos booleanos para temperatura, e eu tenho um auxiliar que converte o vetor de booleano para um vetor de inteiros. E por que eu fiz isso? Porque para esse projeto eu vou utilizar dois sensores de temperatura, dois termopares, dois módulos MAX 6675. Então, eu precisei generalizar de tal forma que os meus subviais ficassem configurados e não com constantes internas. Caso você já esteja familiarizado, pode pular para o próximo capítulo, mas aqui eu vou comentar o que foi feito aqui. Então, inicialmente, eu coloco em verdadeiro os pinos 37 e 40. Estes pinos eu estou utilizando para alimentar o módulo. Então, em vez de colocar no barramento 3V3 da Raspberry, eu estou colocando nos pinos em nível alto para ter esses 3V3. Porque no barramento 3V3 eu tenho o meu módulo PZen conectado. Então, toda essa parte de cima do meu código aqui é o módulo PZen, ou seja, a comunicação Modbus fazendo o polling das informações do módulo PZen. Já toda essa parte de baixo faz a comunicação com os módulos de temperatura. A primeira parte alimenta o módulo. Na segunda parte, um deles eu tenho o CS conectado no pino 11 e o outro eu tenho o CS conectado no pino 29. Coloco eles em verdadeiro para desabilitar a leitura do módulo. Isso se repete toda vez dentro do loop. Então toda leitura inicia com o shift select em verdadeiro, e quando ele vai para falso, aqueles módulos estão aptos a fazer a requisição. Então envia-se o sinal de clock e ele responde com o valor da temperatura. De forma generalizada para os dois módulos, nós temos aqui os pinos CS se repetindo. Então, dentro desse subVI aqui, só para relembrar, porque a gente já fez esse vídeo, então dentro desse subVI, o que eu faço? Eu coloco o shift select para falso, no final eu coloco ele para verdadeiro. E aí eu faço pulsos de clock no pino SCK e leio booleanos no pino SO. O que sair de booleano no pino SO, ou seja, eu terei 16 bits, eu vou armazenar num array de saída desse subVI. Então aqui eu vou executar isso aqui 16 vezes, oscilando o clock verdadeiro para falso, nessas duas funções aqui, e vou lendo nessa função do meio que está conectada no pino SO ou Digital Out DO. No código anterior, essas informações elas estavam chumbadas aqui. Eu não tinha como configurar isso para diversos módulos. Então eu alterei, coloquei eles como controles aqui no meu subVI e direcionei eles ao meu connector pane. Então agora eles são elementos de entrada para o subVI e não mais constantes. Dessa forma, eu posso colocar as informações aqui conforme o módulo que eu estiver utilizando.
Então, para o primeiro módulo, o pino CS é o 11, para o segundo módulo, o pino CS é o 29. Para o primeiro módulo, o clock é o 15, para o segundo módulo, o clock é o 33. Para o primeiro módulo, o DO, o SO, é o 13, para o segundo módulo, é o 31. E aí eu vou ter aqui na saída um vetor, um array de 16 bits booleanos que estarão prontos para serem convertidos. Como no outro vídeo também, eu só precisava fazer uma vez a conversão, eu não criei um subVI. Agora eu estou criando um subVI para poder fazer a conversão de forma mais escalável. E o que tem dentro desse subVI aqui que faz a conversão? Ele prepara a informação num array booleano como entrada e na saída ele me fornece um array do tipo inteiro de 8 bits sem sinal. Esse array de 8 bits sem sinal vai ser convertido para um valor de temperatura por meio deste outro subVI. E o código para essa conversão já foi apresentado anteriormente no outro vídeo, vale a pena dar uma olhada, né? Mas basicamente o que eu faço é concatenar de forma com valores booleanos o que está no meu array, e aí eu preciso fazer a separação no bit 12 dos sinais para poder separar as casas decimais. Lembrando que esse módulo ele tem 12 bits de dados, porém apenas 10 bits são o valor de temperatura e os outros 2 bits são o valor decimal nas seguintes situações: 0, 25, 5, 0,5 ou 0,75. E aí, no final, ele me retorna o valor da temperatura para o VI principal. Então eu tenho aqui a Raspberry conectada, tenho o meu VI principal aqui, estou rodando ele a cada 500 milissegundos, aí a gente já pode testar essa aplicação. Eu tenho sendo lido aqui também os valores de tensão e corrente no PZen. No próximo vídeo eu vou aumentar a quantidade de informações. Eu tenho a temperatura do primeiro módulo e tenho a temperatura do segundo módulo. Está fazendo deploy para Raspberry e agora eu já estou lendo os valores. O que está conectado no PZen é o próprio carregador do computador aqui. E os dois valores de temperatura, os módulos os termopares estão bem próximos aqui, então é possível ver que a temperatura é muito parecida para os dois. A gente já sabe que a Raspberry no LabVIEW ela se comporta como se fosse um device do tipo real-time. Ela roda o Linux, então existe uma partição específica do Linux dentro da Raspberry com o módulo LabVIEW instalado, porém não é possível utilizar variáveis compartilhadas em rede. E se toda vez que eu gerar um arquivo eu precisar retirar ele da Raspberry, isso pode ficar um pouquinho desconfortável. Uma forma de fazer isso, além de diversas outras, é utilizando o protocolo MQTT. Então, na mesma biblioteca do MQTT que a gente já utilizou, existem os exemplos que permitem a gente fazer com que a Raspberry, utilizando o LabVIEW, vire um publisher no MQTT, ou seja, envie as informações via protocolo MQTT para o broker que a gente desejar. Eu tenho um broker instalado aqui no meu computador, no próprio Node-RED, aquele mesmo que a gente já utilizou em vários vídeos, e eu vou extrair as informações de temperatura, tensão e corrente aqui e enviar via string para o MQTT. Então vamos lá. Para começar esse desenvolvimento, eu vou puxar um drop VI de Client Publisher aqui e vou fazer algumas alterações e vocês podem me acompanhar. A biblioteca está aqui em LabVIEW Open Source Project, MQTT, MQTT Client Server, MQTT Client, e a gente vai utilizar esse drop VI Simple Publisher com reconexão. E aqui a gente já vai fazer algumas alterações de cara. Como o meu broker não está na Raspberry, está no computador, eu preciso apontar o IP do broker aqui, ou seja, o IP do computador. Adicionalmente, para esse caso, eu não preciso tratar eventos. Então eu vou excluir essa parte dos eventos do meu código. Vou remover o terminal de evento dinâmico. E vou trazer, logo após o start do MQTT, um elemento de conexão.
Vamos dar uma breve navegada aqui em como funciona esse Drop VI. Ele dá o start na conexão e já vai se conectar no broker. Uma vez conectado, a cada evento de timeout, ele vai testar para saber se está conectado ou não. Ou seja, se esse teste de conexão é verdadeiro ou falso. Se ele for falso, eu entro em reconexão. Se for verdadeiro, eu publico uma informação no meu broker. Eu tenho aqui também os eventos para parar o cliente. Tenho o evento caso eu feche a janela para encerrar a comunicação. E eu tenho também o evento do botão de stop. Eu vou fazer algumas alterações aqui no evento de publicação. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar o tópico. E aqui o tópico que eu estou utilizando é dados forno / dados. Vou retirar esse gerador aleatório de dados aqui. E esse publish até posso deixar aqui. Só que eu vou trocar esse elemento aqui de publicação. E o que eu vou utilizar é esse Publish Raw Payload, ou seja, a informação aqui ela vai ser convertida para um vetor de inteiro de 8 bits em sinal para depois ser reconvertida de novo. Ok, agora eu só preciso trazer a informação para cá do loop de cima para o de baixo. Existe uma arquitetura de programação no LabVIEW chamada produtor-consumidor, onde um loop produz informação e o loop de baixo vai processar essa informação. E isso é feito por meio de uma estrutura chamada fila. Então a gente vai criar uma fila, escrever nessa fila no loop de cima e retirar essa informação da fila no loop de baixo. Toda a retirada de informação dessa fila vai ser acrescentada ali no MQTT. Então vamos lá. A fila está aqui em Synchronization, Queue Operations. Vou deixar ela fixa aqui. Criar uma fila. O elemento em QElement coloca algo na fila e o DQElement retira o elemento da fila. Perfeito. Eu preciso dar um nome para essa fila. Vou chamar de DataQ. E eu preciso colocar alguma coisa aqui para simbolizar qual é o tipo de dado que vai trafegar ali. Eu já sei que vai ser uma string, então basta eu conectar aqui na string ou colocar uma string em branco que ele já vai reconhecer isso como uma string. E agora eu conecto os elementos da fila na saída QOut. Então a fila ela vai criar uma posição na memória da Raspberry, onde as informações vão ser enfileiradas e desenfileiradas. Dessa forma, eu não perco nenhuma informação que trafegou por ali. Ela vai estar sempre armazenada na fila e ela só sai ou quando eu esvazio a fila por meio de um outro método, que eu não vou colocar aqui agora, que é o flush queue, ou quando eu retiro cada elemento da fila. Agora vamos trabalhar aqui no desenvolvimento da string que será enviada. Então eu vou puxar o valor da tensão, da corrente e das temperaturas. Para isso eu vou criar um array dessas informações. Vou criar um loop for para auto-indexar isso. E para cada um desses elementos eu vou converter de número fracionado para uma string. No final eu vou ter o mesmo array, porém com o formato string. Agora eu vou construir uma string única separada por vírgula. Bem simples, sem me preocupar ainda em conseguir fazer um JSON, só para ser mais dinâmico nesse vídeo. Vou utilizar a função concatenateString. O segundo elemento será uma vírgula, assim como o quarto elemento e o sexto elemento. E utilizando o indexArray, eu vou separar esse array nas 4 posições disponíveis, que são os 4 dados. O primeiro é a tensão, o segundo é a corrente, o terceiro é a primeira temperatura e o quarto é a quarta temperatura. E essa informação então vai entrar
na fila como um novo elemento na fila. Já no loop consumidor, eu vou retirar esses elementos da fila e vou converter eles para um array de bytes e enviar no MQTT. Para testar isso, como sempre, eu vou utilizar o Node-RED fazendo debug aqui da informação. Tem algumas coisas de outros projetos aqui, mas eu tenho meu tópico dados forno/dados, que está aqui para fazer o debug aqui ao lado, e o meu broker aedes MQTT para receber todas essas informações. Então eu vou fazer o deploy desse código para Raspberry. E aí eu já tenho aqui as minhas informações sendo lidas na Raspberry, tensão e corrente, no módulo PZen e as duas temperaturas, e já estou recebendo no MQTT essas informações em formato de string. Como ficaram vários valores aqui na decimal, né? Então nós temos 6 casas decimais aqui. Para fazer esse ajuste, basta vir aqui nesse loop for precision e alterar o valor. Vou colocar 3 casas decimais. Esse deploy é bem mais rápido. Ele já subiu todos os pacotes da MQTT para Raspberry poder rodar. E eu já estou recebendo os novos valores aqui agora com apenas 3 casas decimais. Ok, agora eu já tenho as minhas informações saindo da Raspberry e indo para o broker MQTT. Como é que eu vou fazer no meu computador, dentro do mesmo projeto, para puxar essas informações e armazená-las? Basta eu criar um VI, porém, agora não mais dentro da minha Raspberry, mas dentro do meu computador. Assim, eu consigo ler aquilo que está no broker, eu vou ser um cliente inscrito nesse broker, e aí poderei armazenar essas informações, trabalhar com elas da forma que eu precisar. Então vamos lá, vamos criar um novo VI, e aí eu já vou salvar ele como main host, e assim eu diferencio ele do programa main que está rodando na minha Raspberry. Poderia ter chamado esse main da Raspberry de main target, por exemplo. Aqui é muito mais fácil, né? Mas também eu vou fazer algumas edições para facilitar a reconexão. Vou vir aqui nos add-ons, LabVIEW Open Source Project, MQTT, Client, vou deixar isso aqui marcado aqui, MQTT Raw, ou seja, eu vou pegar aquela mensagem que trafegou em um array de 8 bits, mas vou utilizar o drop VI de Simple Subscriber. E vou fazer algumas edições semelhantes àquelas que eu fiz no meu programa na Raspberry. Aqui eu posso deixar localhost ou eu posso apontar para o próprio IP do meu computador. Como o broker está rodando dentro do computador, eu não vou fazer essa alteração. Vou deixar como localhost mesmo. E no evento que testa a conexão, ou seja, em todo timeout, ele vai testar se está conectado. Se está conectado, ele não faz nada. Se não está conectado, eu vou pedir uma reconexão. No meu tópico, que está relacionado ao evento de receber uma mensagem naquele tópico que agora estaria inscrito, eu vou colocar as informações do tópico que está sendo publicado. Então, dados forno/dados. Em breve eu vou fazer a edição aqui desse código. Eu tenho um evento que faz o subscribe em um tópico. Então, eu farei aqui a informação do meu tópico que está recebendo os dados lá no broker. Dados forno/dados. Eu vou tirar uma cópia desse código para que eu tenha, além de uma conexão, uma reinscrição no tópico caso eu perca a conexão. Isso estará na minha reconexão. Então aqui, caso haja uma reconexão, eu também farei uma reinscrição no tópico. E agora, no evento de receber uma informação no meu tópico, eu vou editar
essas informações aqui. Então, ao invés de utilizar o variante, eu vou utilizar a mensagem pura, ou seja, raw. E aqui, vou colocar um indicador do meu array, só para a gente poder visualizar. E também vou fazer a conversão de array para string. Vou rodar o programa lá no meu target, na Raspberry. Eu já tenho a informação chegando aqui no MQTT. E agora, se eu rodar a minha aplicação no host, eu vou ter aqui em dados essa informação chegando. E nesse array payload, eu vou ter as informações no array de 8 bits. Ele já fez a conexão e a inscrição no tópico automaticamente, porque a gente fez aquela configuração que solicita caso não esteja conectado e inscrito. Se não, teria que apertar manualmente Connect e Subscribe. E agora, só para finalizar, eu vou armazenar essas informações em um arquivo de bloco de notas. Vou colocar esse arquivo salvo na pasta de projeto e o nome desse arquivo será database. A operação será open or create, então a primeira vez que ele executar, se ele não encontrar esse arquivo, ele vai criar esse arquivo. No final da execução, eu fecho esse arquivo. E durante cada vez que eu receber uma informação, essa informação será inserida no meu arquivo txt. Alterei os túneis aqui para ligação, então agora em todos os cases eu tenho o fio passando, e também alterei para Shift Register, mas eu já tenho a minha informação entrando no banco de dados, porém eu gostaria de separá-las por linhas. Para fazer isso de uma forma simples, eu vou concatenar uma string com uma constante de line feed. E agora eu tenho meu arquivo separado por linha para cada uma dessas informações. Então a gente percebe que não há barreira, mesmo que a Raspberry não seja um target que permita o uso de variáveis compartilhadas em rede, a gente pode utilizar outros protocolos para transferir essas informações. No próximo vídeo eu vou mostrar como construir o JSON das informações que eu preciso e também uma aplicação prática. Se você gostou desse vídeo, se você acha que alguém pode utilizar esse conhecimento, compartilhe e até o próximo.